No São Lucas 24 horas de hoje, o Dr. Luiz Felipe Sidney, coordenador da UTI Geral e membro da Comissão de Doação de Órgãos do São Lucas Hospital Center, vai esclarecer as principais dúvidas sobre a doação de órgãos. Além disso, o Dr. Marcelo Santa Cruz, anestesiologista, vai compartilhar como a sua história de vida mudou depois de receber um transplante. Ainda nesta edição, a doutora Caroline Cavalco, ortopedista especialista em mãos, explica sobre os avanços nos tratamentos para as doenças dentro desta especialidade. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá! Está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. A doação de órgãos é um tema muito importante tanto para a medicina quanto para a nossa sociedade, representando uma oportunidade de salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de tantas outras pessoas. E para compartilhar sobre a importância desse gesto e esclarecer as principais dúvidas, nós convidamos dois profissionais do São Lucas Hospital Center, o Dr. Luiz Felipe Sidney, coordenador da UTI Geral e que faz parte da Comissão de Doação de Órgãos da instituição, e o Dr. Marcelo Santa Cruz, médico anestesiologista que passou pela experiência de receber um transplante. Sejam bem-vindos, doutores. Muito obrigado. Obrigado. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, que é a doação de órgãos, né? E o Dr. Marcelo, ele recebeu um transplante de órgãos. Doutor, gostaria que o doutor começasse contando pra gente um pouco da sua história, então, do diagnóstico até o momento em que você teve que fazer, de fato, o transplante. Eu tive um diagnóstico em 2011, uma avaliação corriqueira, porque a minha esposa pediu para eu fazer um exame, eu estou bem. Disse, Marcelo, vai fazer o exame? Não, mas eu estou bem, eu não sinto nada. E acabei fazendo o exame. Né? E deu lá uma creatina inalterada, eu neguei para variar. Eu disse, não, isso daí tá errado. Não, coletei dia 1º, fiquei sabendo dia 2, que era dia de finado. Disse, não, tá errado. Fui sair, comi churrasco. Não, esse exame não é meu. Aí no dia 3, confirmou o diagnóstico, eu desesperei e fui conversar com o nefro, fui fazer com outro nefro. Entendeu? E do diagnóstico, do dia 3 de novembro de 2011, né, eu vim, a doença veio evoluindo, é uma doença autoimune, não tinha cura. E a gente sabia que a evolução era para transplante ou para hemodiálise. Entendeu? Há 3 anos atrás eu tive uma intercorrência cardíaca, tive uma parada cardíaca, minha esposa me reanimou, me salvou pela 2ª vez. Entendeu? E evoluiu bastante com uma certa rapidez esses últimos 3 anos. Tá? A gente precisou, a nefro conversou com a gente, disse, precisa dialisar, precisa ou transplantar. A gente fez os exames, meu irmão foi compatível, minha esposa foi compatível, tá? Só que a equipe da nefrologia optou pelo meu irmão pelo tamanho do órgão, que é maior, homem também, então iria trabalhar com mais folga. Aí no dia 5 de fevereiro desse ano, eu transplantei, recebi o órgão do meu irmão, ele foi bem de pronto, disse, não, você tá tranquilo, mas Rodrigo, você não tá com medo? Não, eu tenho 2, toma um. Eu disse, não tem mais, tá doado. Entendeu? Então foi um ato de generosidade assim indiscutível, ele nem contestou, nem titubeou, ele só autorizou. Entendeu? Eu liguei para ele, Rodrigo, assim, está bom, o que é que precisa fazer? Mas os exames, tá bom, manda a relação. Mas assim, numa tranquilidade, numa paz de espírito, né? Ou então ele me transmitiu essa paz. Eu não sei se ele estava com medo. Conhecendo ele, é uma pessoa muito generosa, né? Então ele foi 10. E minha esposa ficou com raiva porque não doou. Não, eu quero doar. Eu disse, não, o Rodrigo tem um órgão maior. O rim dele é maior, porque ele faz de ser homem. Disse, não, mas eu sou compatível também. Eu disse, Lu, calma, a gente... Na falta de um, tinha 2 ali que queriam participar. Foi abençoado, foi iluminado. E, doutor, o procedimento em si foi tudo tranquilo, deu tudo certo? Foi como eu já operei num estado terminal, do ponto de vista renal, não? Eu operei uma alimentação orgânica. Então, eu já estava bem consumido, já estava sem músculo, entendeu? Já estava bem anêmico. Então, no pós-operatório, eu fiz um HB de 6,5. Então, uma hemoglobina de 6,5, uma anemia aguda, grave. Então, eu não conseguia ir no banheiro. Depois do transplante, eu passei mais ou menos, 3, 4 semanas andando de cadeira de roda. Porque eu não tinha músculo. Não por causa da cirurgia. Entendeu? Então, eu perdi muito músculo.
Mas, graças a Deus, intercorrência, não, isso não é intercorrência. Entendeu? Então, no primeiro dia que eu liberei dieta, eu já estava comendo tudo. Porque a doença que o doutor tinha, então, afetava toda essa parte também. O doutor tinha restrições quanto à atividade física, que por conta dessa perda de músculo, foi por conta da doença também. Sim. Tá? Uma parte que eu não me preparei do ponto de vista de fisioterapia, mas a doença come. A doença come músculo, eu fiquei restrito, então não pode ter muita prática de atividade física, não pode fazer acidose, não pode cuidar do potássio, não pode isso, não pode comer, a anemia da fadiga. Então, eu era um bolinho de complicação, assim, tudo condensado a complicação, entendeu? Então, o pós-operatório foi o que tinha que ser para aquele caso clínico. Específico. Mas eu não classifiquei como limitante. Eu acho que no pós-operatório eu já senti a melhora clínica. Entendeu? Apesar de estar muito baqueado, já dava para sentir o bicho filtrando lá. Foi... Tudo se ajeitando para que ficasse bem e tivesse de volta. E com a graça de Deus eu não tive muito sintoma. Apesar de ter tudo isso, eu não tive muito sintoma. Olha só, que interessante. E, doutor Luiz, o doutor poderia explicar então sobre esse processo de transplante de órgãos? O doutor é da comissão de transplante de órgãos do São Lucas Hospital Center, da doação de órgãos, isso. Aqui nós somos, o hospital ele faz a captação, isso? Perfeito. O doutor poderia explicar um pouco mais sobre esse processo? A primeira coisa é que existem duas formas de doação, né? A primeira é a do doador vivo, que não foi o caso do Marcelo, o irmão, e tinha a esposa também compatível, então a depender de órgãos, principalmente o rim, né? Como temos dois, se a pessoa sadia com 2 rins quiser optar por fazer a doação, não haveria problema. Às vezes é muito difícil ter uma histocompatibilidade, porque o que é isso, a compatibilidade que ele fala, os exames que o irmão dele teve que fazer. É muito mais fácil a consanguinidade por forma da parte imune do próprio corpo, né? Então, no caso de doador vivo, ele teve o tempo de se preparar e tudo mais, de internar naquela data prevista, apesar de a doença já estar numa forma mais, digamos assim, avançada, por isso que ele falou que já estava com perda de massa muscular e tudo mais. A carga de medicações para evitar uma rejeição é menor, no caso de quanto maior a compatibilidade, menos remédio você vai tomar no pós-operatório, né? E durante a vida. No contexto geral, a maioria das vezes a dose é maior nos primeiros meses, isso vai sendo tateado conforme o corpo se adapta com o novo órgão. Então esse é o primeiro passo, o doador vivo, que foi o caso do Marcelo. Aí temos o cadáver, do doador cadáver, né? Pela legislação, toda vez que a gente conclui o protocolo de morte encefálica, é óbito. O coração está batendo, o rim está filtrando, mas o protocolo ele é extremamente rígido, né? Ele não nos deixa viés, dá dúvida quanto a isso. Tanto é que o protocolo é feito no contexto geral por 3 médicos. Tá? Então, para não ter o viés aquele médico ou aquela coisa. Então, ele é confirmatório. Nós temos, para te falar, 4 etapas, né? Quando nós temos a suspeita de morte encefálica, por qual que seja a causa, uma neoplasia, hipoxemia, que é a falta de oxigênio, que leva a lesão cerebral que não seja compatível com a vida, é obrigatório que a gente abra o protocolo, mesmo que seja um paciente que não seja potencial doador. Vamos entender o potencial doador? Uma doença autoimune grave, uma neoplasia avançada, essa neoplasia afetou o cérebro e evoluiu para a morte encefálica. Então, tem essas questões, essas nuances que a gente não é o doador. Porém, é obrigatório nós prosseguirmos o protocolo. Então, temos, sintetizando, 4 fases. A primeira da abertura, que são os testes clínicos que nós fazemos. Claro, a suspeita tem que ter um exame de imagem que seja compatível, né? O paciente, por que ele está essa suspeita de morte encefálica? De praxe, o principal exame que acabamos fazendo é uma tomografia. Essa tomografia do crânio, ela tem que ter sinais diretos que esse cérebro provavelmente não esteja mais em funcionamento, né? Mesmo que o paciente não respire mais, só o aparelho e tudo mais, e a tomografia não seja compatível, né? Existem formas que mimetizam o coma, né?
Então, o paciente não pode ter sedado, ele não pode ter distúrbio metabólico grave, ele tem que ter essa tomografia, principalmente, compatível com morte cefálica, e nós pedimos uma série de exames que são ditados, são protocolados pela Central Transplante Estadual. Então, quando a gente tem essa dúvida, a dúvida não, a intenção não, quando há essa, pode-se falar a dúvida de que o paciente possa estar em morte encefálica, nós fazemos um contato com a Central de Transplantes Estadual, e nós sinalizamos que o paciente que é potencial morte encefálica para depois definirmos se ele vai ser doador ou não. Esse é o primeiro passo. Ele tem exame compatível, não tem um distúrbio metabólico ou sedação ou algo que mimetize o coma. Quais são os próximos passos? Tem uma sequência bem extensa de exames que fazemos de sangue, né, para descartar qualquer causa que possa mimetizar o coma. Fizemos esses exames. Esses exames não são compatíveis com a causa de coma. Aí nós abrimos o protocolo. O protocolo, primeiro, ele é feito por médicos que são capacitados, né? Então, precisa de um tempo de experiência, o curso que é fornecido pela Central de Transplantes, ou você pode ter experiência em terapia intensiva e ter já acompanhado 10 protocolos completos, documentados. Então, a partir do 10º, o colega já pode, que seja comprovado pela Central de Transplantes, ele já pode ser credenciado, mas ele só é credenciado a partir que a Central de Transplantes o credencie. Né? Não pode, eu acompanhei, mas não fui credenciado, não documentei isso, não informei a Central. Então, é bem rígido. Quando as pessoas falam assim, se há dúvida, não existe dúvida. Então, esse é o primeiro passo. Nós podemos fazer o eletroencefalograma continuado ali, atividade elétrica cerebral, se não há atividade elétrica cerebral, também é um exame compatível. Podemos fazer também da arteriografia, né, que hoje acaba sendo mais utilizado. Como é a arteriografia? Ela é feita por um neurocirurgião intervencionista ou cirurgião vascular, ver que são várias equipes, né, envolvidas, porque em nenhum instante pode haver o viés da dúvida. Né? Porque pode ser que façamos os testes clínicos, teste de apneia, e na hora do teste de imagem final confirmatório tem fluxo sanguíneo cerebral. Essa pessoa não está em morte encefálica. Ela está em estado vegetativo persistente, mas não está em morte encefálica. Nesse caso, desde o primeiro protocolo, do início do protocolo, vocês já comunicam sobre essa possibilidade da doação de órgãos? Ou em que momento esse assunto é levado para os familiares, doutor? Vamos lá. Não, nós não podemos tendenciá-los. Isso tem que ser uma forma espontânea. Eventualmente, durante a vida, há pessoas que já falam assim, não, se for morte cefálica, eu quero que o meu familiar seja doador. Ele já queria que fosse, mas não é o momento da abordagem. Sempre que isso é colocado em pauta, nós falamos, vai chegar um momento para a gente conversar sobre isso. Porque no momento ele não está morto. Até que se prove o contrário, ele não está morto. Né? Não podemos induzir, até porque a gente detém o conhecimento, a gente não pode induzir a esse momento. Né? Então, e tem pessoas que já falam no primeiro momento também que não vai ser, caso seja. E é variável, conforme é um momento de fragilidade familiar, emocional, então não é o momento da gente falar. Por isso que é tão importante a gente realizar o acolhimento e explicar todo o processo. Né? Isso passa maior segurança para a família também. Então, a nossa equipe possui o enfermeiro que é da equipe, possui o psicólogo, tem assistente social, e a gente vai fazendo esse acolhimento e explicando conforme o andamento do protocolo. Né? E doutor Marcelo, o doutor é médico também, anestesiologista, e o doutor tem esse olhar também médico para a situação. Como foi para você durante o processo da doença e também na hora de saber que precisava de fato do transplante, conduzir esses dois pontos de vista, tanto o paciente quanto o médico nesse caso? A sensação é uma mistura de ansiedade com impotência. Porque como na anestesia a gente resolve, então a gente é muito proativo, a gente faz muita
A gente resolve muito, decide muita coisa. E lá eu não podia decidir. Eu tinha que esperar os exames do meu irmão ficar pronto, eu tinha que esperar meus exames ficarem prontos, eu tinha que esperar o exame da Luciana ficar pronto, tinha que esperar a doença piorar para poder transplantar. Sim. Além da ansiedade. O índice de complicação e mortalidade em relação ao transplante renal é muito baixo. Então, o sistema, já, as equipes, o pós-operatório, a UTI já está todo mundo muito amarrado. Então é muito, entre aspas, Certo. é muito tranquilo um transplante renal, principalmente doador vivo. Mas gera ansiedade, não tem como. Do mesmo jeito, né? Ainda Quando mais. a gente é paciente, a gente fica ansioso, a gente sabe, a gente fica pensando, meu filho, minha filha, minha esposa, meus pais, meu irmão que está doando, e aí, ele não estava com medo, mas eu tô. É muito estranho. São vários Sensação de fatores. potência, né? Potência não depende de você. Não depende. Entendeu? E tem um outro colega médico, 1000 vezes mais experiente que a gente, entendeu? Disse, não, fica tranquilo, vai ser assim, mas não precisa pedir isso e aquilo. Não, fica tranquilo. Olha então a vontade de intervir existe, entendeu? Porque você quer acelerar, você quer ficar bom, você quer... Mas tudo no seu tempo, tudo no tempo dele. Certo. E doutor, falando agora, então, o doutor recebeu um transplante de rim. Para a gente recapitular, quais são os órgãos que são passíveis de doação? Então, um número exato é difícil de dizer, porque entra tecidos, né, entre eles pele mesmo, ossos, córnea, fígado, rim, pâncreas, intestino. É difícil falar. Pelo menos 10 pessoas são beneficiadas a depender da causa. E por isso a importância da gente explicar para o pessoal de casa, tanto a importância do doador, quanto para quem vai receber também, dele entender todo esse processo e tudo mais. E doutor Marcelo, o doutor então recebeu do seu irmão. Como que foi para a família acompanhar esse momento também e ter esse apoio tanto durante o transplante e agora no pós-operatório, nessa qualidade de vida de novo? Foi um momento de tensão, né? Porque minha mãe veio para cá, meu pai ficou em Maceió, tinha a família da esposa do Rodrigo, tinha a família da minha esposa, estava todo mundo na expectativa. Então, foi um momento tenso. Meu pai e minha mãe, os dois filhos sendo operados ao mesmo tempo. Imagina. Inimaginável, né? Entendeu? Eu entrei, depois o Rodrigo entrou, demorou mais a me preparar, mas o Rodrigo começou primeiro. E minha esposa estava lá no hospital com a minha cunhada e ficava estava informando, né? Atualizando todo mundo. A central de informações. Então é um momento de tensão. Muita ansiedade, muita expectativa, depois muita alegria. Um apoio de todo mundo é importante nesse momento, né? Sim, muito importante. E eu gostaria que o doutor explicasse também pra gente, então o doutor teve uma mudança da sua vida de antes do transplante e depois, né? Por conta até questão do física mesmo. O que isso mudou para você como médico, doutor? Ter passado por esse momento. Ressignifica muita coisa. Você olha o paciente, não que a gente não estude, não que a gente não tenha habilidade, mas quando a gente passa, muda. Entendeu? Muda para o paciente, eu faço anestesia, eu trato dor crônica e a gente olha todo o sistema, toda a cadeia, o sofrimento do paciente para a gente é diferente. Então, a gente tem, não sei se a palavra é empatia, não sei se é solidariedade, não sei, mas muda muita coisa dentro. É um momento muito importante, é um marco de fato na sua vida, na sua história. Sem dúvida nenhuma. E como o doutor disse antes, é uma generosidade, um gesto de amor que o teu irmão teve por você e que muitas famílias têm por outras, né? Como o doutor disse, pode ser que tenha 10 vidas mudadas a partir de uma doação, então é um impacto muito grande se a gente for falar, né, doutor, dessa mudança de fato e que acontece, porém, entretanto, ainda existe um certo receio das pessoas quanto a esse assunto, né, doutor? Essa barreira, talvez, de conhecimento mesmo, de entender da importância e o que é feito, o que é a doação de órgãos, né? Exatamente, eu acho que a barreira maior é o conhecimento, né? Quanto mais divulgado, quanto mais ampliado essa forma de conhecimento dos dados, é uma coisa extremamente séria, né? Não há viés, eu repito novamente, não há viés de dúvida
quando nós concluímos o protocolo extremamente rígido para não ter nenhuma aresta a não ser a parada. Então, conforme o conhecimento é divulgado, hoje com a rede social, o hospital faz a sua parte, né? Desde o início escolher uma data, né? Não é comemorativa, é uma data de significação, conscientização e de significado, né? E ampliamente divulgar isso para a população, né? Tão importante, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quando a gente vai precisar também, né, doutor? O doutor Marcelo descobriu lá em 2011 que sabia que um dia ia passar por isso, né? E muitas pessoas não têm esse tempo para se preparar, né? Às vezes o caso de uma insuficiência hepática fulminante, a pessoa tem que transplantar em dias, horas, então, caso por N causas, né? As doenças cardíacas geralmente são progressivas, né? Mas algumas outras não, são mais súbitas, então a gente precisa fazer esse protocolo essa fila tem as suas prioridades, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, por isso é muito importante a gente se conscientizar a população, faz parte da nossa profissão, né? Como jornalista, como médico, a central de mídia. É importante conscientização para poder ajudar o próximo. Nosso motivo, a gente levanta todo dia para ajudar o próximo. Sim. Todo mundo da sua forma, né? A nossa forma, se pode ser essa, a gente vai com certeza batalhar constantemente. Então vale reforçar que setembro é o mês, setembro verde é o mês de conscientização, então, das doações de órgãos, então é importante a gente comunicar para o pessoal de casa a importância disso. E gostaria, então, para a gente encerrar a nossa conversa, acredito que deu para a gente entender um pouco mais, tanto da história do doutor como receptor, quanto para a parte técnica de como funciona de fato, mas eu gostaria que vocês deixassem, então, esse reforço. O primeiro passo é deixar isso bem claro para a família, né? Esse desejo de ser doador é o principal passo. Em alguns casos, em alguns países, né, isso já é legislação. Todo mundo é doador até que se prove o contrário, não é o nosso caso. Então, o mais importante é deixar bem claro para a família, até para os amigos, né, que esse desejo de ser doador. Porque através disso, esse é um gesto solidário extremo, né, que você vai partir pelo menos dessa vida terrena, né, e poder contribuir ajudando outras pessoas, e ajudando a qualidade de vida extrema, né? Então, é importante a gente ter essa data para a gente significar, para a gente explorar e informar, né? Então, setembro foi escolhido, e, obviamente, ninguém quer passar por isso, mas se um dia for necessário, a gente poder ajudar 10 pessoas aleatórias, ter qualidade de vida, poder ter sua vida próximo, pelo menos, da normalidade, é muito importante. Então, o recado que a gente pode dar é que deixar esse desejo explícito para a família e para os familiares e para os amigos. O doutor teve sua vida mudada, graças ao seu irmão também, mas eu gostaria que o doutor também, como médico, pudesse dar uma palavra para o pessoal de casa e falar o quanto a sua vida mudou por conta desse gesto, doutor. Não, sem dúvida, a qualidade de vida muda bastante, entendeu? E só quem passou por momentos de restrição e limitação sabem dimensionar, entendeu? Então, você que está em casa, que pensa em doar, que pensa em registrar a sua vontade, saiba que você está mudando vidas, tá? E garanto para vocês que não só dos 10 receptores. Vidas, no plural. Dos 10 receptores, porque cada vida envolve uma família. Então, mudou a vida da minha esposa, mudou a vida dos meus filhos, mudou a vida dos meus pais, porque não teve de volta. Então, é uma coisa assim inimaginável, imensurável, e com palavras, poucas pessoas poderão dimensionar isso daí com palavras. É um gesto realmente comovente, que mexe com o sentimento da gente imaginar que a vida é tão... pôde
ter uma vida de novo, graças a esse gesto. Eu gostaria de agradecer a presença dos doutores no São Lucas 24 Horas. É uma honra tê-los aqui conosco. Fica o convite para vir mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. E reforçar também nas redes sociais do hospital, vocês têm, o pessoal de casa tem informação sobre esse assunto, e qualquer dúvida também pode entrar em contato para entender um pouco mais sobre o assunto, né, doutores? Perfeito. Confira agora o destaque desta semana do São Lucas Hospital Center. O primeiro Loyalty Meet em São Lucas proporcionou a integração dos médicos de consultório, que puderam estabelecer novas conexões e também conhecer os serviços oferecidos pela instituição. O evento foi aberto pela presidente do São Lucas Hospital Center, Jaqueline Gurgas Ferreira, que cumprimentou os profissionais e agradeceu pela parceria. Eu acho que é extremamente importante que eles se conheçam por serem especialidades diferentes e também que conheçam todos os serviços que o São Lucas hoje proporciona. É um conjunto de ações, é um trabalho em conjunto. E o objetivo nosso é o mesmo, é a qualidade do nosso paciente, o atendimento do nosso paciente. A importância é a socialização e a integração entre eles e o ecossistema dentro do hospital. A primeira apresentação foi do serviço de hemodinâmica, que passou por uma reestruturação completa. Aqui no hospital eu me surpreendi muito com a estrutura, com toda a capacidade que a gente tem de realizar procedimentos complexos, tá? Então, conhecer um pouco do que a gente tem para oferecer é o primeiro passo para oferecer isso para os pacientes, dar uma qualidade de vida, uma qualidade de tratamento melhor. Então, o nosso objetivo aqui é trazer o que tem mais moderno em tratamentos tecnológicos para os nossos pacientes. Conhecer o Hospital São Lucas vai abrir as portas e abrir a mente dos cardiologistas, dos médicos clínicos gerais, para verem o que a gente é capaz de oferecer. O São Lucas Hospital Center está presente em todas as principais plataformas de comunicação. O diretor de inovação, Mark Reginato, deu um panorama do segmento. O São Lucas é diferente. O projeto Loyalty, principalmente no Media Center, está completando o seu primeiro ano. Então agora a gente vai mostrar quanto ele cresceu, quanto ele transformou a vida das pessoas, impactando positivamente a sociedade e também fortalecendo toda a comunicação de cada médico, de cada posicionamento, de cada atendimento. É realmente um projeto diferente que o São Lucas oferece para a comunidade. O radiologista Dr. Fabiano Emori destacou a atuação do centro de imagens e detalhou os equipamentos e serviços. Para um ecossistema funcionar, ele precisa ter todas as partes conversando entre si, né? Então é importante que os médicos e os pacientes saibam quais os exames que a gente tem disponível aqui. E isso lida com a comodidade, né? E para o paciente. Encerrando as apresentações, o endoscopista Dr. Ivan Orso discutiu as inovações tecnológicas na área de endoscopia, ressaltando a evolução dos serviços ao longo dos anos. Acho que o mais importante é os serviços do hospital poderem mostrar tudo que eles oferecem, as facilidades que tem aqui para os médicos que atendem aqui no consultório, reforçar os fluxos para encaminhamento dos pacientes. Isso facilita a vida do médico que trabalha aqui e também facilita bastante para o paciente, que dentro do mesmo sistema consegue fazer todo o seu tratamento. A integração entre os profissionais reforça o compromisso do São Lucas Hospital Center com excelência, colaborando para um ecossistema de saúde mais completo e eficiente. Eu acho que a importância é a gente conhecer tudo que o São Lucas pode oferecer para o paciente, né? Então, nós, por exemplo, eu sou pneumologista, mas a pneumologista precisa do contato com o cardiologista, precisa de um exame de imagem, por exemplo, uma tomografia, né? Então, a gente conhecer todos os serviços que o hospital pode oferecer, isso é importante para a gente oferecer o melhor para o paciente, né? E aqui no São Lucas a gente consegue oferecer o melhor para o paciente, porque a maioria dos exames, por exemplo, que eu preciso, está disponível aqui dentro, né? Então, o mais importante dessa integração entre os profissionais é não só a gente ter aquela confiança de poder encaminhar, né? Eu como cirurgião preciso de um cardiologista, de um anestesista, né? de um centro de imagens, né? De um laboratório. Então, para a gente é muito importante essa integração, porque facilita para o paciente, facilita para a gente, né? E conhecendo outras especialidades, outros colegas, tem esse intercâmbio de encaminhamento. A gente pode passar um paciente para eles para nós, e todo mundo sai ganhando nessa. Primeiramente, agradecer ao hospital, a direção pela oportunidade, pelo convite, de estar aprofundando cada vez mais os laços, né? Eu acho que é muito importante, muito válido
para nós que trabalhamos dentro do Hospital São Lucas, o São Lucas Hospital Center, entender e aprender um pouco mais da dinâmica dos serviços oferecidos aqui, tanto para a gente que tem um consultório aqui, quanto para o paciente, para integralizar o paciente na instituição. Então ele vem e passa em consulta comigo, já faz os exames de laboratório aqui, exames de imagem, a própria cirurgia, então é muito importante essa integração e para o paciente é uma medida de conforto que hoje em dia cada vez mais é valorizado e cada vez mais prático no dia a dia. A gente tendo essa junção entre os profissionais, a gente consegue lidar melhor com os pacientes, consegue tratar melhor as doenças, né? No próximo bloco do São Lucas 24 Horas, vamos falar sobre o papel do ortopedista especialista em mãos. Não saia daí! Professor, terminamos. Rei Fag, apresente-se. Educação, inovação e empreendedorismo. Sonhar é só o primeiro passo. Centro Universitário Fag, 25 anos. Transforme seu futuro no campus mais completo e tecnológico do Brasil. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. São Lucas Hospital Center. Ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Atendimento 24 horas. Colégio Fag Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilíngue. A universidade começa aqui. O São Lucas 24 Horas está de volta e temos o prazer de receber a doutora Caroline Cavalco, ortopedista especialista em mãos, que vai explicar um pouco mais sobre os avanços e os tratamentos nessa área da medicina. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ortopedia especialista em mão, a ortopedia nessa área. E doutora, quais são as principais causas e as principais doenças dentro dessa especialidade? Então, assim, hoje no consultório a gente vê muito a síndrome do túnel do carpo, que a gente fala, as tendinopatias ou as inflamações de tendão e as degenerações articulares, que na mão a principal é a da base do polegar, que a gente chama de risartrose. Essas são mais ou menos 80% das nossas consultas no dia a dia. E a doutora poderia explicar um pouco mais sobre cada uma delas, a síndrome do túnel do carpo, e para a gente entender um pouco mais sobre essas doenças? Claro, então assim, a gente tem no nosso braço um nervo que vem lá no pescoço, desce e vai passar aqui na frente do nosso punho. Quando ele passa nessa região, ele passa literalmente por um túnel, em que o chão seria os ossos e o teto é um ligamento. E dentro dele tem os tendões que fazem os dedos dobrarem. Junto com os tendões tem esse nervo, que chama nervo mediano. Quando esse ligamento, esse teto espessa ou os tendões ficam mais grossos, eles apertam o nervo. E o nervo é como se fosse um fio elétrico desencapado, então tudo que encosta nele ele dá choque. Geralmente, são pacientes femininas, que é a partir dos 40 anos, e os sintomas começam como se fosse um formigamento, parece que o dedo não está sentindo, ou vai pegar alguma coisa, uma caneta, por exemplo, parece que está mais grosseiro o toque, e os sintomas iniciam mais intensos à noite. Quando a pessoa acorda com aquela sensação de formigamento, da mão pesada ou a mão inchada e precisa mexer para poder melhorar aquilo ali. Então, esses são os principais sintomas que a gente tem do túnel do carpo. Dessas outras duas que a doutora comentou, a da... tendinopatia. Isso, por favor. Então, assim, a tendinopatia é uma inflamação de tendão. A gente tem tendão no nosso corpo todo. E na mão também. Na mão a gente tem mais tendões do que o geral, porque a gente tem tendão para esticar o punho, para dobrar, para fechar os dedos e para abrir. Então, são vários tendões que a gente tem. Quando esses tendões eles se inflamam, eles geram dor, podem até ficar um pouco mais inchados e restringem o movimento. E aí tem algumas síndromes que a gente fala, algumas doenças que são específicas. Por exemplo, uma inflamação que a gente tem aqui na base do lado do polegar.
Ela dói bastante quando a gente faz aquele teste típico de pôr o polegar na mão, fechar e puxar para baixo. E aí inflama, a gente chama de Decker-Vein, uma inflamação que foi quem descreveu desses tendões. E esse tipo de inflamação é muito comum em puérperas, em mamães, recém-mamães, né, pelo movimento de pegar a criança, em trabalhadores, que a gente tem uma inflamação maior, e em pessoas que já têm uma predisposição. Outra inflamação ou tendinopatia da mão muito comum é o dedo engatilho, que a gente tem uma dor na base da mão, que os tendões que vêm aqui do antebraço e vão lá para os dedos para dobrarem, ao passar nessa região da mão, eles são presos no osso como se fosse por um enforca-gato, um travamento. E quando esse tendão inflama ou esse ligamento engrossa, o tendão passa no movimento, mas na hora de voltar ele não consegue. E aí dá literalmente a sensação de um gatilho, que o paciente dobra o dedo e na hora de esticar ele faz um tequezinho. E aí causa dor e causa desconforto. Em casos mais graves, o paciente não consegue esticar depois ou não consegue dobrar. Então tem vários estágios em relação a isso. E a risartrose, que é a artrose que a gente tem no punho, também tem, como tem no joelho, no quadril a gente tem no punho, é uma dor na base do polegar que a gente tem, comumente em mulheres acima dos 50 anos, em que a gente tem uma articulação nessa região entre esse osso que a gente chama de metacarpo e um ossinho lá dentro que chama de trapézio. E eles seriam como se fossem duas celas de cavalo, uma invertida na outra. Então, o movimento é muito amplo. E com o passar do tempo, o ligamento que sustenta aquela articulação ele vai ficando frouxo, por alteração hormonal nas mulheres também, e esse osso ele vai se deslocando, ele vai vindo para fora, e aí aparece como se fosse uma corcovazinha associada à dor. Então, o paciente tem uma dor bem localizada na base do polegar, quando vai pegar, fazer pinça, que a gente fala, né, esse movimento, ou pegar alguma coisa dói, e a gente precisa tratar também. Mas, geralmente, no nosso dia a dia são essas doenças. Doutora, a doutora comentou uma coisa muito peculiar, que é esse caso dessas doenças acometerem muitas mulheres. Tem uma explicação, além dessa questão, por conta dos hormônios? Isso, geralmente o nosso mês é flutuação hormonal, né? A gente tem elevação de uns, queda de outro, e isso influencia bastante no próprio ligamento e nos tendões. Então, as mulheres, a partir dos 40 anos, quando inicia os primeiros sintomas da menopausa, que é uma queda mais abrupta dos hormônios, tende a ter esse processo, e como a gente tende a ser mais inflamada, digamos assim, por causa dessa flutuação, tende a ter mais dor e mais inflamação. Não que os homens não tenham, isso pode acontecer com qualquer sexo, mas as mulheres, infelizmente, são mais propícias a ter esse tipo de alteração. Olha que interessante, então é um cuidado a mais que a gente tem que ter também, né, doutora? Com certeza. E agora falando especificamente da síndrome do túnel do carpo, doutora, quais são os tratamentos para esse tipo de doença? Então, assim, a gente precisa primeiro saber qual o grau, né? Na ortopedia a gente tem uma máxima que tudo é graduado, tudo em classificação. Então, a gente faz um exame, um físico, né? A gente faz alguns exames para identificar isso e pede ajuda de um colega neurologista para fazer um exame chamado eletroneuromiografia, que não é um exame muito confortável, porque coloca umas agulhinhas, mas ele é essencial, porque é ele que vai me dizer qual o grau que aquele nervo está sendo apertado. Então, a gente tem o caso leve, o moderado, o grave e o gravíssimo. Os casos leves e moderados, eles respondem muito bem ao tratamento conservador que a gente fala. Então, é uma medicação específica para essa doença. O uso da uma órtese, aquela munhequeira à noite, né, para deixar o punho paradinho. O que acontece à noite, às vezes a gente dorme ou com o punho apoiado no rosto ou virado, e isso gera uma isquemia, uma falta de sangue no nervo, que vai aumentar os sintomas e vai virar uma bola de neve. Então, por isso que a gente orienta a usar a órtese. E a fisioterapia. Grande maioria dos pacientes com classificação leve e moderada tem uma resposta praticamente 100% com esse tratamento conservador. Os graves e gravíssimos, eu opto sempre por tratar assim também, começar com uma medicação, com a órtese e com a fisioterapia e ver como ele vai evoluir. Aqueles casos que não atingem o que a gente gostaria ou o paciente não está satisfeito, aí a gente passa para o próximo passo, que seria o tratamento invasivo, digamos assim, né? Existem alguns tratamentos que fazem de bloqueio, que a gente fala do nervo para melhorar a dor, mas o mais efetivo é o cirúrgico, em que a gente vai lá e abre o teto, digamos assim, corta o ligamento. Antigamente, a cirurgia era feita aberta, aquele corte na palma da mão, que incomodava um pouco mais. Hoje a gente já é um pouco mais atualizado e tem umas tecnologias que nos ajudam, que a gente faz a cirurgia por vídeo, né? Aquela chamada laser, que a gente faz um cortezinho pequeno aqui no punho, junto com uma câmera que está me mostrando que está
que está aparecendo ali e como se fosse uma pontinha de uma faca lá na frente, eu venho abrindo o ligamento e soltando sem fazer o corte na pele. Esse tipo de tratamento tem uma resposta muito melhor, porque não tem aquela cicatrização da pele, não incomoda e tende a ter uma melhora na resposta do paciente. O esperado é que logo após a cirurgia, com 1 semana, 10 dias, os sintomas de formigamento já melhorem, já comecem a resolver. Nos casos que a gente fala de gravíssimo, a gente tem um acometimento muscular, ou seja, o nervo, ele vem inervar essa parte mais gordinha do polegar. Quando o músculo não está funcionando mais, quer dizer que o nervo está tão apertado que ele não está conseguindo falar para o músculo se movimentar. Então, a gente tem uma perda muscular. Essas perdas, infelizmente, a gente não consegue recuperar 100%. Então, por isso que a cirurgia ajuda nos sintomas, mas melhora um pouco da força. A gente não consegue recuperar toda a força de pegar e de fazer a pinça. Por isso que, tendo qualquer sintoma aqui de formigamento, de dor, é bom procurar um especialista para já ver se já iniciar o tratamento e não deixar chegar num quadro gravíssimo ou avançado, né? Certo. A doutora comentou sobre um trabalho em conjunto com a fisioterapia e também com o neurocirurgião. É uma equipe multidisciplinar para o tratamento dessas doenças. A doutora poderia falar um pouco mais sobre a importância de cada uma dessas especialidades também? Sim, acho que hoje na medicina tudo é multi, né? A gente pensar que a gente vive só no nosso não é conseguir entender o todo, o paciente é um todo. Então, a ortopedista não faz o exame que é a eletroneuromiografia, até porque não é da nossa área. Então, o colega que tem mais conhecimento e tem uma graduação melhor nisso, vai me ajudar a dizer o que está acontecendo. A neurocirurgia também cuida de nervo, né? Então, é uma coisa que os dois lados cuidam, mas o neurologista quem faz o exame. E na fisioterapia, na verdade, o que eu falo para os pacientes, eu falo para ele o que ele tem. Mas quem realmente trata, quem vai resolver é o fisioterapeuta. Claro que com orientação, sabendo o que está acontecendo. Então, a fisioterapia ela é essencial. Na maioria das doenças da ortopedia, mas no túnel do carpo e nas tendinopatias, nessas alterações, ela é essencial. Então, geralmente eu mando uma cartinha para o colega fisioterapeuta falando que o paciente tem e ele sabe exatamente o que tem que fazer, né? Eu não tenho como... Algumas vezes eu coloco alguns detalhes, o paciente está com um pouquinho mais de dor aqui, então vamos um pouquinho mais devagar, mas é essencial esse ajuste, essa conversa entre as equipes para o paciente ter o melhor tratamento possível, até porque o objetivo de todo mundo é que o paciente melhore, né? Então a gente tem que unir as forças ali. Certo, a doutora comentou também sobre essa questão do trabalho multidisciplinar, mas doutora, eu gostaria que a doutora explicasse também sobre a questão dos diagnósticos. A doutora falou sobre o exame. Ele é feito apenas utilizando este exame ou existem outras que vocês utilizam no dia a dia, não só para o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, mas para as outras que a doutora explicou anteriormente? Tem muitos, assim, na ortopedia a gente usa exame de imagem, que a gente fala, né? O raio-x a gente brinca que é uma continuação da nossa consulta, porque a gente precisa ver o osso, né? E hoje em dia o ultrassom, ele vem ganhando uma ampliação de função dentro da ortopedia. Então, a gente consegue ver a alteração do nervo, por exemplo, no ultrassom, ele vai estar mais grosso. A tendinopatia também vai nos mostrar se tem algum líquido em volta. Então, todas essas tecnologias nos ajudam. E a ressonância, ela vem como um exame que na maioria das doenças, é o melhor, para nós dizer tudo, né? Mas a gente usa hoje muito exame para poder confirmar o nosso diagnóstico. Tem algumas alterações que a gente já sabe que é aquilo, mas a gente precisa excluir outras coisas. Então, eu tô com uma dor no punho, por exemplo, cisto, que bastante gente tem aquela bolinha em cima. No diagnóstico, na consulta, eu sei que é um cisto, mas eu preciso saber se tem uma lesão do ligamento, se tem mais alguma coisa, e aí a ressonância, a ultrassom vai me ajudar. Mas hoje é essencial a gente ter esses exames e até para ter uma segurança maior para nós e pelo paciente, para ele realmente saber o que está acontecendo, saber entender o que está acontecendo com ele, para ele entender o tratamento. Hoje a gente não é mais como antigamente, que o médico mandava e o paciente só obedecia. Hoje o paciente precisa entender o porquê das coisas para ficar mais fácil o tratamento e ver melhor o resultado. Então, com certeza, na ortopedia, ou é raio-x, ou é ultrassom, ou é ressonância. A gente sempre vai pedir alguma coisa. Que bacana. Então, é importante esse trabalho em conjunto mesmo com as tecnologias e o que tem à disposição. E aqui no São Lucas Hospital Center, eles têm esses exames à disposição para os pacientes. Sim. A gente é uma referência nossa, né? Por ser aqui do corpo clínico, fica mais tranquilo. Às vezes, um paciente que a gente está na dúvida diagnóstica, se é realmente aquilo ou não é, a gente fala, vai lá no hospital, vai lá no São Lucas, faz o exame lá, que eu converso com o pessoal da radiologia, a gente sempre troca essas informações,
porque quando duas cabeças pensam é melhor que uma, Com né? certeza. E sendo aqui do hospital, é mais fácil esse contato. Então, aqui, com certeza, o paciente vai estar bem suprido desses exames, vai nos mostrar o que a gente precisa e fazer o melhor tratamento possível. Doutora, tem como prevenir essas doenças da mão, que a gente poderia dizer assim? Tem como prevenir? Tem. A primeira coisa é que a gente precisa lembrar de cuidar, né? Às vezes a gente sente uma dorzinha, vai deixando, aquilo pode piorar. Então, sempre que tiver uma dor que persiste por mais de 3 dias, ou bateu, caiu e começou a doer, ficou roxo, vai atrás. É melhor a gente ver que não é nada grave e simplesmente ficar mais tranquilo do que deixar passar alguma coisa. Outra coisa que a gente tem que cuidar é no uso das mãos, né? Por mais que nos nossos dedos e na mão em si não tenha tantos músculos, a gente precisa fortalecer a nossa musculatura para quando a gente for usar, for pegar um peso, essa força que a gente faça não passe por estruturas que machucam. Então a gente precisa fortalecer, como a gente faz academia para a perna, para as costas, para os ombros, a gente precisa fazer para o antebraço e para a mão. E outra coisa é que quem usa muito a mão no dia a dia, que a maioria das pessoas trabalha com as mãos, é fazer um alongamento mesmo, né? A gente acha que não precisa, que é só a segurança do trabalho que está incomodando, mas é importante. Então, a gente precisa alongar tanto os dedos quanto o punho, né? Um alongamento simples, esticar o braço, deixar retinho, puxar todos os dedos para trás, isso vai alongar os tendões de baixo. Esse alongamento faz com que o líquido que nutre o tendão, ele consiga se multiplicar, se dissolver ali dentro, né, e ajudar. E para baixo também. E sempre que começar a sentir alguma coisa, procurar ajuda, procurar um quadro do médico, especialista na área, para poder ver o que está acontecendo. E cuidar sempre do todo, né? Hoje a gente sabe que o nosso corpo não é só uma mão, não é um ombro, então a gente precisa cuidar do todo. Então, uma alimentação que a gente diz saudável, a gente sempre bate, todo mundo sabe, mas a gente às vezes não faz, nem a gente não consegue, Sim. né? Hidratação, fazer atividade física, isso tudo vai fazer com que o nosso corpo em si seja menos inflamado. Hoje a gente sabe, existe uma síndrome sendo estudada que chama meta-inflamação, que é uma inflamação pequenininha, mas que ela está sempre ali. E isso vai causando uma alteração da lesão de várias partes do corpo, não só ortopédicas. Então, quando a gente trata essa inflamação geral do corpo bem leve, crônica, de longo tempo, a gente reduz a chance de lesão de tendão, lesão de ligamento, lesão de cartilagem. Então, a gente tem um cuidado maior com as nossas articulações e com a mão também. Porque muitas vezes a gente não percebe, né? A gente utiliza e é uma coisa tão do dia a dia que você não dá aquela atenção devida que precisava para essa parte, só quando realmente você sente o impacto que você olha, opa, peraí, que tem que cuidar também da nossa mão. E doutora, além desses tratamentos que a doutora comentou, existem outros? A doutora falou anteriormente sobre infiltração, é utilizada para o tratamento dessas doenças? Sim, a gente utiliza. Hoje, o tratamento de infiltração com remédios, ele vem se expandindo muito, né? Porque a gente vê que algumas doenças, algumas patologias não precisam ser só cirúrgicas, que é o que a gente tinha de aprendizado, né? Então, a gente consegue tratar isso fazendo aquela infiltração, que é a gente colocar na região da dor ou da lesão um medicamento, alguma coisa que vai estimular aquilo ali a cicatrizar e melhorar a dor. Então, isso vem sendo usado bastante. E na mão, por mais que pareça que não, porque é tudo tão pequeno, a gente também faz. Então, por exemplo, o cisto, a gente consegue retirar, aspirar ele e aplicar uma medicação para ele não voltar. Tem maior chance do que a cirurgia? Tem, mas a gente consegue tratar. As lesões de tendão, a gente põe a infiltração, faz o remedinho lá para melhorar isso. Nas articulações, a gente consegue colocar um remédio específico para articulação. Então, a infiltração e o tratamento vem ganhando cada vez mais, né? E isso a gente vê que aqui no São Lucas a gente tem um corpo, o doutor Eduardo faz isso bastante, a gente vem trabalhando junto para melhorar e o paciente tem uma melhora da dor e não necessariamente precise operar. É claro que aqueles casos cirúrgicos, eles são cirúrgicos independente do que esteja acontecendo. Sim. Mas alguns que a gente pode tentar esperar um pouquinho a cirurgia ou que a cirurgia não ia ser tão indicada, a infiltração, o tratamento com infiltração, com medicação vai muito bem. Olha que bacana, então também tem essas outras alternativas dentro para o paciente antes de chegar de fato para uma operação. Doutora, a doutora falou sobre o uso das mãos, sobre o trabalho, mas também uma das coisas que tem acontecido bastante é a gente ficar muito tempo no celular, né? Uhum. E você nem presta atenção no jeito que você pega, você só segura. Isso acaba gerando também, doutora, lesões e complicações na saúde da mão? Sim, isso sim, porque
A gente segura e a primeira coisa que a gente faz é o polegar, né? Então, aquela alteração do tendão que inflama, ela está associada ao uso errado do celular, não errado, mas por muito tempo, né? Quando a gente pega o celular, a gente tende a fazer esse movimento para baixo, para a tela virar para nós. Então, nesse movimento, a gente tem uma estrutura aqui dentro como se fosse um menisco, como se fosse um amortecedor que tem no joelho. A gente tem no punho também, que chama fibrocartilagem triangular. E ela pode, diariamente, estar recebendo um impactozinho. E aí, ao longo do tempo, isso causar uma lesão e causar um desconforto. E até a própria alteração do nervo, porque como o nervo está sempre, em vez de ele ficar retinho, está sempre dobrado, pode dar essas alterações. Então, não que não possa usar, até hoje é impossível você não usar o celular, né? Mas a gente saber ficar um pouco, usar o celular, soltar, mexer os dedos, cuidar com a cervical também, que é importante no celular, porque a gente vai baixando a cabeça e aí vai começando a doer o ombro, então lembrar desses posicionamentos. E o principal é aqueles pacientes que pegou o celular, começa a formigar, geralmente esses 2 dedos aqui, é por ficar com muito tempo o cotovelo dobrado, aí o nervo aqui do cotovelo sofre. Então, às vezes as pessoas ficam na cama, né, mexendo no celular para dormir, começa a formigar e se preocupa, saiba que isso é uma das coisas que pode ser, então soltar um pouco, imobilizar. Mas acho que tudo tem que ser feito com muito racional, né? Então, estou mexendo muito, vou parar um pouquinho, mas hoje o celular é o dia a dia de todo mundo. A gente acorda e mexe no celular e vai para dormir, mexe e vai dormir, né? Então, isso é o normal. Então, por isso esses cuidados que a doutora tinha comentado antes, que são também essenciais para esse cuidado, porque como a doutora disse, faz parte do dia a dia de todo mundo. Então, o que pode ser prevenido, o que pode ser feito para melhorar, é o indicado também, né, doutora? Sim, com certeza. Não ser além, mas também saber cuidar. Os 2 lados já ajudam bastante. Porque, como a doutora disse, o todo é o que importa e a saúde do paciente também. E como a doutora disse, buscar um especialista quando sentir, não só quando sentir dor, né, doutora? Porque muitas vezes acontece disso, sentiu a dor que vai procurar. É interessante fazer esse acompanhamento, caso a pessoa já tenha algum tipo de predisposição, talvez? Sim, é importante. A gente fala da prevenção, né? Isso. Hoje a maioria que a gente faz é tratar. Então, a gente teve a dor, vou lá e trata. A prevenção, ela é tão importante quanto só o tratamento da doença. A prevenção vai nos mostrar como fazer. Estou começando a notar alguma coisa diferente, vamos ver o que está acontecendo, vamos tentar corrigir, para impedir de evoluir realmente para uma doença e um tratamento maior. Isso em tudo que a gente faz, né? Mas nas mãos também. Então, começar estou notando que minha mãe tem uma alteração, a parte genética também influencia, minha mãe tem os dedinhos mais tortos, ela tem formigamento, ela já tem túnel do carpo, ela tem esse diagnóstico, então vamos ver se eu tenho algum risco de acontecer isso, para não deixar evoluir. E a prevenção é sempre melhor do que ter que tratar a doença, então sempre buscar o especialista da área para ver o melhor tratamento ou o melhor acompanhamento, para ter uma redução das possíveis doenças. E as mulheres também, principalmente, né, como a doutora disse, a questão hormonal afeta, então a partir ali dos 40, 50 anos, já ficar mais atenta, procurar perceber os sinais para um tratamento precoce, né, doutora? Com certeza, não dá para esperar a coisa começar a dar problema para tratar. E o hormônio influencia bastante, então provavelmente já acompanha com a gineco, já acompanha com a endócrino, mas essa avaliação do ortopedista também é importante, para não deixar evoluir, para explicar por que tem que fazer tal atividade física, por que tal atividade física tem que ser diferente. Isso tudo é um cuidado que a gente tem a mais, e nas mãos de qualquer forma também, mostrar a importância de você prevenir as lesões na mão e no corpo todo. Certo, eu acredito que nós conseguimos esclarecer as principais dúvidas sobre esses cuidados que a gente tem que ter com a saúde da nossa mão, assim como o restante do nosso corpo. A doutora gostaria de complementar a nossa fala? Sim, eu queria agradecer a vocês pelo convite de vir aqui. E eu estou à disposição para atender qualquer pessoa que tenha dúvida, que queira se prevenir, aqui no hospital, no São Lucas e também na clínica. Sempre que precisarem, eu estou à disposição e será uma honra para poder atender todo mundo e melhorar. E agradeço a vocês pelo convite. Nós que agradecemos a participação e fica o convite para vir mais vezes. Obrigada. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos falar sobre doenças intestinais. Espero você!